E aí, Zé Maria Trindade, isso traz um desafio para a defesa de Jair Bolsonaro, porque o ministro Luiz Fux, que estava com esse caso, foi o único que votou de maneira divergente da primeira turma em relação à condenação de Jair Bolsonaro. Ou seja, poderia também ter um entendimento mais favorável ao ex-presidente no caso da inelegibilidade por conta daquela reunião com embaixadores lá durante a gestão dele. Num primeiro momento, pessoal, só para que vocês entendam, esse processo, esse recurso caiu para o ministro Cristiano Zanin, na primeira turma. Só que, como o ministro Cristiano Zanin já defendeu um processo parecido com o presidente Lula lá atrás, quando ainda atuava como advogado do presidente Lula, ele se colocou como parcial no julgamento desse recurso. Aí o recurso foi transferido para o ministro Luiz Fux, que agora está querendo deixar a primeira turma, ou seja, é preciso entender quem seria o ministro que ficaria, então, com o recurso da inelegibilidade. E isso torna a possibilidade de reversão dessa inelegibilidade muito menor, hein, Zé Maria Trindade? Pois é, e expõe de uma maneira muito clara, né, a insegurança jurídica e o que o Supremo está transformando ali, os julgamentos, em quase Congresso Nacional, comissões permanentes, né? Me disseram uma certa vez, olha, são 11 ministros do Supremo, são 11 Supremos Tribunais Federais. Ou seja, cada um pode decidir uma coisa através de liminar. Eu disse não. Além dos 11, tem a decisão das duas turmas, 13, e 14 a decisão do plenário. Cada uma destas instâncias do Supremo tem uma visão diferente. Indo Fux para a segunda turma, ele vai, existe uma vaga lá, é praxe no Supremo, né? O que vai acontecer? Uma maioria de conservadores na segunda turma e uma maioria sei lá o quê, de pessoas que estão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma, né? Então, e qual é o julgamento? Depende da sorte. Se você cair na segunda turma, é um julgamento. Se cair na primeira turma, é outro julgamento. No plenário é completamente diferente. E além dos 11, né? Isso expõe a insegurança jurídica. Nem vou entrar no mérito de um lado, de outro, quem está certo ou quem está errado. Eu estou traçando o quadro do Supremo de uma insegurança jurídica. Esse caso aí, o regimento não é muito bem claro. Isso não é nem lei, nem Constituição, né? É o regimento interno de funcionamento das turmas e do Supremo Tribunal Federal. E expõe exatamente, se o Fux vai para a segunda turma e leva esse caso da inelegibilidade por 8 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro, por ter usado prédio público para fazer campanha e tal, e ficou inelegível por 8 anos, e ele morava num prédio público, morava no Palácio da Alvorada. Isso pode ser que lá a maioria, quer dizer, Fux mais 2 indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, expõe o que muitos juristas estão dizendo aqui sobre um caminho perigoso do Supremo. De novo, não vou nem entrar no mérito de um e de outro, porque desde Michel Temer, aliás, Collor de Mello também indicou um primo, né, para o Supremo Tribunal Federal. É um caminho perigoso dessas indicações de pessoas próximas, assessores, ex-assessores ou amigos próximos. A escolha deveria ser por alguém que respeita a Constituição, alguém que tenha conhecimento jurídico, né? Então, não é nenhum presidente, é o costume. Eu acho que a culpa está no Senado Federal. Cabe ao Senado fazer a sabatina, olhar a indicada e dizer não. Para o Supremo não pode ser amigo, não pode ser primo, não pode ser aliado ou assessor, tem que ser alguém que entenda da Constituição. E o Senado vem se omitindo nesse direito. Então, o presidente pode indicar, mas o Senado é que tem a responsabilidade de fazer o filtro, de fazer a sabatina, rejeitar ou aprovar. Esse seria o mundo ideal, né, Zé Maria Trindade? Agora, Piperno, o Zé lança uma provocação interessante, que é o fato de... E isso me deixou, né, bastante intrigado, que é o fato de um julgamento ser completamente diferente a depender da turma em que ele cai. Então, é muito intrigante você pensar que se cair na primeira turma você pode ter um resultado, se cair na segunda turma você pode ter outro, e se for para o plenário, mais ainda. Não à toa, a defesa de Jair Bolsonaro tentou jogar a todo custo
o julgamento do primeiro núcleo, do núcleo 1 da trama golpista, para o plenário do Supremo Tribunal Federal, também porque se tratava de um ex-presidente da República. E como é que você avalia o fato de que, a partir do momento em que se começa um processo, ele não pode mais ser transferido? Ou seja, a vantagem que, por acaso, a defesa de Jair Bolsonaro e o próprio ex-presidente teriam mantendo esse processo na mão de Fux, agora começa a se esvaziar. Vejam bem, é uma questão que ela é ainda inconclusa. Primeiro que o que o Zé chamou atenção, e você também, eu acho que ele envolve muitas questões. Então, se você tem, por exemplo, um tema que é de interesse dos bancos, então, imagino que as duas turmas tenham entendimentos mais ou menos próximos dessas questões econômicas ou de interpretação de leis que possam beneficiar essa ou aquela empresa. Não me parece haver grande divergência entre as duas turmas. Agora, nos temas mais políticos, isso é claro, é evidente. E é por isso que, desde sempre, o Zé citou a questão do ministro Marco Aurélio Mello, primo do presidente Fernando Collor de Mello. Eu, desde sempre, defendo que se crie alguma regra que vede a indicação por um governante de alguém que faz parte do seu próprio governo. Então, é óbvio que por maiores sejam os requisitos, por maior que seja a bagagem do indicado, isso vai acabar provocando algum nível de suspeição. Então, Marco Aurélio Mello era primo do Collor, né? Depois o Collor veio Itamar não indicou ninguém, mas o Fernando Henrique, Gilmar Mendes, que trabalhou para o governo. Aí depois do Fernando Henrique, o Lula, que indicou, por exemplo, o Toffoli, que trabalhou para o governo. Depois, a Dilma, que aliás, quem fez talvez as indicações mais distantes, né? Ela, enfim, recorreu a personagens aí com outro tipo de carreira. Mas Fux é a indicação dela. O Fux é a indicação dela. O Fux, o ministro Barroso, Fachin, eles não eram pessoas de fato vinculadas ao governo. A Dilma foi uma exceção nisso. Aí sai da Dilma, vem o Temer, indica o Moraes, que trabalhou com ele. Collor, André Mendonça, que trabalhou com ele. Lula, o Dino, que trabalhou com ele. Então, é óbvio que todos eles chegam cercados por algum tipo de suspeição. Isso não é bom. Em relação a esses processos que o ministro Fux leva ou não, é óbvio que se ele tem um processo e esse processo está na iminência de ser julgado pela turma, a turma também, de alguma forma, já se informou a respeito deles. Então, é natural que fique com a turma. Agora, no caso, por exemplo, dos processos, das ações de inelegibilidade do presidente Bolsonaro, é importante a gente lembrar que essas ações, elas não foram ainda esgotadas, né? Tem muita coisa ainda para ser julgado. Então, esses outros processos, ninguém sabe para onde de fato vão, né? Fala, Gani. Olha só, o Zé, ele toca em vários pontos importantes. O primeiro é que, assim, democracia, com várias definições que tem, uma das que eu mais gosto é a lei valer de maneira igual e para todos, independentemente do grupo político, independentemente das circunstâncias. E veja, a lei aqui, ela muda de acordo se está na primeira turma, na segunda turma, no plenário e mais do que isso, na mão de qual relator, porque muda de acordo com uma decisão monocrática. Então, isso não é, evidentemente, saudável para a democracia. Então, muda o grupo político, de repente muda o entendimento, muda o julgamento. A gente precisa de uma estabilidade ao longo do tempo. Outro ponto é esse conflito de interesses. Então, veja, se o Poder Judiciário tem avançado do jeito que avança, e tem várias críticas de juristas, enfim, renomados em relação ao Poder Judiciário, é porque também a sociedade, de alguma maneira, permite. E aí permite porque avança com o aval da imprensa, porque avança também, porque a imprensa, não, lógico, não vou fazer generalizações aqui, mas tem uma imprensa que é conivente com isso, tem uma imprensa que é muito crítica com isso. Avança também, principalmente, pela covardia do Senado, porque o Senado não faz o seu papel do bom enfrentamento.
né? Então, veja, a gente nunca viu um caso de uma recusa de uma indicação. É um jogo de cartas marcadas, é um jogo de comadres ali, porque nenhum senador quer comprar uma briga com as pessoas mais poderosas do Brasil. E aqui eu estou falando do bom combate, da boa briga. É justamente pelo aperfeiçoamento da democracia. Então, veja, essa questão do Jair Bolsonaro, a gente sabe, já é uma discussão bastante frágil. Muita gente critica que o fato dele ter feito lá uma reunião infeliz, é verdade, reuniu embaixadores ali, mas aquilo não significou que trouxe uma vantagem, de fato, um poder econômico, uma vantagem eleitoral para ele, mas foi assim, né, que a justiça entendeu. E de acordo com o ministro que cair, pode ser que haja uma mudança nesse entendimento. Agora, de qualquer maneira, eu vejo que hoje, né, os donos do poder, para usar uma expressão aqui do Raimundo Faoro, não querem Jair Bolsonaro no pleito de 2026. Que foi, Piperno? Rapidamente, tem uma questão. O ano que vem, o presidente do TSE vai ser Nunes Marques. Durante o período eleitoral, o TSE terá como presidente Cássio Nunes Marques, que então terá o Fux como um dos companheiros de turma. Então, os processos que porventura cheguem ao TSE podem ter, digamos, um encaminhamento de decisões diferentes dessas verificadas nesse ciclo anterior. Fala, Bruno Musa. Veja que fica muito claro tudo que foi colocado aqui, em que o tribunal ou o judiciário brasileiro se tornou muito mais político do que técnico. Acho que todos os argumentos aqui corroboram com isso, né? Ou seja, a nossa discussão ela é política, ela não é técnica. É uma pena nós discutirmos isso a respeito da mais alta corte do Brasil, quando ela deveria ser cada vez, digamos, menos falada. Obviamente, num jogo de futebol, né? Quanto mais você fala do juiz, sinal que alguma coisa não está fluindo tão bem. Mas eu gostaria de mencionar aqui um ponto importante a respeito disso, que eu tive o cuidado de ouvir novamente o discurso ali do Fux de ontem, né? No voto dele. Foi ontem ou antes de ontem? Foi ontem. Ontem. E ele teceu críticas duríssimas. Eu mencionei ontem aqui que eu tive a oportunidade de estar num almoço bem restrito na sexta-feira com ele, em que ele fez críticas abertas ao sistema econômico, ao judiciário principalmente, que traz uma insegurança jurídica no Brasil. E se nós olharmos atentamente o discurso dele nesse último voto, também ele fez críticas abertas a juízes se pronunciarem fora dos autos, darem opiniões. Ele falou um negócio que me chamou bastante atenção, não sei se ficou claro ou se todo mundo deixou passar ou eu tinha deixado passar, que foi justamente, ele falou que não aguentava mais, pessoalmente inclusive e emocionalmente, o voto que ele deu para condenar determinadas pessoas, que aquilo ele não conseguia mais carregar com ele. Ou seja, nós estamos falando que é uma crítica aberta ao que o judiciário brasileiro se tornou hoje. Essa crítica começa a vir lá de dentro e ela começa a ser externalizada para todos os meios de comunicação e para toda a população. Essa onda parece que começou a crescer porque, na minha opinião, como a gente sempre falou aqui, o judiciário brasileiro no total passou e muito do ponto. Só para finalizar, eu estava ouvindo um podcast hoje de manhã, rapidinho, Evandro, bem cedo na academia eu estava ouvindo um podcast de um juiz que soltou 85 vezes a mesma pessoa que foi presa.